Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui, retomando o nosso programa de carreira e empreendedorismo toda terça-feira, às 8 horas da noite, trazendo conteúdos de muita relevância para vocês, tá? É um prazer. E lembrando o seguinte, gente, quem está aqui na Digital Edu, assim que finalizar essa live, eu vou colocar o link para vocês do certificado de participação, tá? E vocês vão poder emitir automaticamente, já sai para você na hora aqui. Quem está nas redes sociais, fique à vontade, vem para Digital Edu, está na tela o site, é digitaledu.com.br. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Se quiser só acompanhar, ouvir, sem problemas, pode colocar pergunta no chat da rede social também. Mas se você quiser o certificado, vem para Digital Edu, acessa, faz um cadastro gratuito na plataforma e na sequência, assim que acabar a nossa live, você vai receber na tela, no chat, quer dizer, o link para emitir o certificado de participação. Bem simples, bem direto. E se você nunca emitiu o certificado de participação na Digital Edu, assim que você for emitir a primeira vez, você vai preencher o seu nome. Depois da primeira vez preenchida, você não consegue mais alterar o seu nome, ok? Uma forma que nós fizemos aqui para garantir que pessoas não vão emitir vários certificados para amigo, fulano, ciclano. Isso é uma coisa para segurança, tá? Ainda mais que ele tem um QR Code, e nesse QR Code ele é validável, então você tem acesso na Digital Edu ao repositório de certificados que são emitidos por nós. Eventos, cursos, workshops, lives. Então ali você tem um repositório bem interessante. No final eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem já está acostumado, né, a estar com a gente na Digital Edu, nós temos agora um chat novo, tá? Ele está em teste. Ainda tem alguns desenhos ainda que não vão ser mudados, então os ícones são provisórios, tá? Mas funcionam ali, basta você digitar, né? Pode colocar ali de onde você mandar mensagem, colocar pergunta. E o bacana é que aqui nós temos enquetes, né? Então você vai ter oportunidade aí de responder algumas enquetes nas nossas lives a partir de agora. E também sorteios automáticos, é isso aí, né? Você vai automaticamente, ao estar no chat, ao estar com a gente na tela, você já é participante do evento, dos sorteios que vamos fazer ao vivo. Mas tem que estar ao vivo, né? Porque o sistema, com 5 minutos de ociosidade, ele cai. Então, nós vamos mudar um pouquinho o visual desse chat, mas já está totalmente funcional. Podem aí abusar, tá bom? É isso aí, gente. Ó, sem delongas, quero chamar aqui no palco agora para bater um papo bacana sobre a importância da comunicação eficiente em vendas B2B. Eu quero chamar aqui no palco a Kátia Alves. Boa noite, Kátia. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer ter você com a gente aqui. Lembrando que até agradecer também ao Rafael Boldrini, né? Se não me engano, foi ele que conectou a gente. Isso. E o Rafael tem indicado muitas pessoas assim boas, pessoas que têm um conhecimento, propriedade e gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu vivo aí no dia a dia, né, na área comercial, nas vendas B2B, com uma comunicação eficiente. Então, meu objetivo hoje é conseguir ajudar da melhor forma para que a gente aproveite cada vez mais essas conexões e gere bons negócios. Maravilha, excelente, Kátia. Antes da gente começar, Kátia, o bate-papo aqui, fala pro pessoal um pouquinho quem é a Kátia. Vamos lá. A Kátia é uma desbravadora aí da área de telecom há mais de 20 anos e hoje eu estou à frente da VIP Solutions desde 2014 como fundadora e atualmente como CEO. Nós temos a missão de conectar cada vez mais pessoas através deste elo de comunicação tão poderoso que é a voz, por isso nós somos especialistas aí em telefonia fixa em nuvem, comunicação empresarial, ajudando as empresas a serem mais produtivas, mais eficientes, melhorando aí o relacionamento com seus clientes. Hoje nós atendemos aí aproximadamente 500 empresas
e cada uma delas com as suas necessidades, seja para vender mais, reduzir custos, fortalecer relacionamento com os clientes. Então, a gente, através da telefonia, da comunicação, pode transformar aí as vendas, principalmente as vendas B2B das empresas. Então, podemos levar essa solução para qualquer negócio que queira aí se destacar no mercado. É isso aí, bacana, excelente, trajetória muito bacana. E assim, para a gente começar aqui, Kátia, eu queria trazer ali uma pergunta, né, para você. Em vendas B2B, que para quem não sabe, tá, gente? Teve uma época bem passada aí que eu ouvia nos termos, não entendia, né? Nós temos aí o B2C, né, que são vendas para o consumidor final, né? E B2B, que é negócio fazendo negócio com outros negócios, né? Vamos simplificar assim. Então, Isso, assim, empresa para empresa. empresa para empresa e a empresa para pessoas é o B2C, né? Então, para quem é novo, quem está assistindo, chegando agora, não conhece os termos 100%. Então, assim, a comunicação ela não se resume, né, numa venda B2B, a apresentar um produto. Eu acho Sim. que isso aí já é uma coisa que todo mundo já tem essa ciência. Agora, qual que é o papel da escutativa, tá, nesse processo e como que ela pode ser usada para identificar as dores e os objetivos reais do cliente, que eu acho que é a primeira coisa que qualquer vendedor, independentemente, tem que saber, né? Sim, com certeza. Na VIP, por exemplo, escuta ativa é o que guia as nossas vendas. Então, muitas vezes o cliente ele chega pedindo uma coisa, por exemplo, eu preciso gravar as ligações do meu comercial. Mas ouvindo o cliente, entendendo de verdade o que ele precisa, a gente acaba encontrando outros pontos que também merecem a nossa atenção, que no caso pode ser uma gestão de equipe, uma análise de produtividade, integrações com outros sistemas. Então, isso ele só aparece, né, essas outras necessidades ali e o que realmente a empresa precisa quando a gente sai ali do nível superficial de atendimento. Quando você realmente aplica a escuta ativa, você consegue entender um cenário muito mais amplo que às vezes o cliente enxerga só uma parte dele. Eu preciso gravar as ligações do meu comercial. Mas será que é isso realmente que vai gerar resultado para o cliente resolver o que ele enxerga hoje como uma dor? Então, fazer essa escuta ativa é o início de tudo e muitas vezes é o que vai fazer você virar o jogo aí e fechar um bom negócio. Não tô te ouvindo, Wagner. Tô no mudo, tô no mudo. Quem nunca, hein? Quem nunca, né? Então, assim, Kátia, eu vejo assim, muitos vendedores, nem todos, já chegam com aquela sede ao pote, né? Querem já, na realidade, o foco inicial é o dinheiro, é a vender, é mostrar ali o benefício do produto, mas sem entender que o benefício que você enxerga para você não é o benefício entendido pelo cliente. É isso aí. Então você acaba dando informação desnecessária, falando coisas que não precisaria e que com metade das palavras que você usou, se você soubesse escutar, se você soubesse ouvir, que é uma coisa mais difícil para muita gente, você teria ali conseguido um êxito usando pouco esforço. Simplesmente só ouvindo, entendendo. Uhum. Eu até falei para um pessoal, né, de um congresso que eu fui, teve um evento que nós participamos, e nos estandes, Kátia, não sei se você entende isso que eu estou falando. Geralmente as pessoas vão ali para o evento, aí chega uma pessoa no estande do patrocinador e o patrocinador começa a falar. Hora nenhuma ele perguntou. O seu interesse é em solução para sua empresa, para você? Fala um pouquinho da sua necessidade. É isso. Eu não vi nenhum fazer isso. E olha que eu rodei ali. E assim, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, porque
mesmo em eventos, eu quero atender rápido. Ok, mas atender rápido, atender com eficiência são coisas diferentes. Totalmente. Você, né, tem que prestar atenção nisso. Não sei se você concorda com essa Claro, com colocação. certeza. E assim, a participação em eventos, ela precisa ser muito bem planejada para que Uhum, você consiga alcançar o seu objetivo. Então, se o isso seu aí. objetivo é atender o máximo possível de pessoas, para gerar ali uma carteira de leads, para fazer esses contatos posteriormente, você tem que ensaiar essa abordagem, porque normalmente as pessoas vão chegar ali no seu espaço e vão perguntar: o que você faz? E normalmente Isso. você vai ter uma chamada, você vai levar alguma oferta especial, alguma coisa voltada para esse evento. Então você faz ali uma rápida apresentação e na sequência você já tem que voltar à pergunta: o que você está procurando? Né? Qual que é a sua necessidade? E ouvir. Eu sempre falo que quando o vendedor fala, o cliente aprende. Isso. Quando o cliente fala, o vendedor aprende. Então, Muito bom. essa troca, ela precisa acontecer e mesmo que seja de forma rápida, ali em pé, num evento. Então, você tendo uma ideia ali do cliente, do que o cliente precisa, já é um caminho ali, 2 passos dados para você dar continuidade nesse papo depois. É isso aí, vai ser excelente. Então fica aí a primeira dica, tá, gente? O primeiro insight que eu acho que é muito importante. Primeiro, escute, saiba o que a pessoa está querendo, para depois você focar naquelas funcionalidades ou em outros itens ali que realmente fazem diferença para ele, tá? É isso aí. Aí o seguinte, tá? Né, continuando nas vendas B2B, é, na venda B2B tem vários perfis de pessoas. Tem vários tipos de pessoas que você tem que conversar. Eu só converso com pessoas assim, assim, assim. Não. Né? Aí vem a pergunta, como que um profissional de vendas, ele pode se adaptar a sua comunicação para diferentes perfis, para falar com técnicos, com financeiro, com Sim. executivos. Vendas B2B, Wagner, elas normalmente são vendas mais consultivas e, em alguns casos, vendas mais complexas, né? Elas possuem ali um tempo de negociação um pouco maior, isso vai depender do perfil de cliente que você atende. Mas, independente de ser uma venda mais rápida ou uma venda mais demorada, na grande maioria das vezes você precisa falar com mais de um stakeholder, né? Que são as pessoas ali, as suas personas dentro da empresa. E cada um vai vir com pensamentos e necessidades e dúvidas diferentes. Então, no caso da VIP, por exemplo, nós precisamos falar com o técnico, com o financeiro, com o diretor, e eu acredito que isso deve acontecer em várias outras empresas, vários outros segmentos, porque o que o técnico está preocupado? Ele quer saber sobre a qualidade da chamada, ele quer saber a estrutura por onde a nossa solução vai trafegar, porque afinal de contas, se a nossa solução entregar problemas para ele, é ele que vai ter que sair correndo para resolver, porque sempre é o cara do TI. O financeiro vai querer saber sobre o ROI, poxa, eu estou investindo aqui, mas qual que é a expectativa de retorno? O que a gente espera com essa aquisição? E o diretor, né, as pessoas ali da liderança mais alta vão querer saber dos indicadores, da escalabilidade, da performance. Então, o mesmo produto, ele precisa ter 3 linguagens diferentes. E a adaptação desse recurso, né, desse discurso, ele é essencial porque não dá para você se comunicar com todo mundo na mesma forma. Você pode correr o risco de gerar conexão com ninguém. Então, eu acredito que a chave para poder mapear quem são esses stakeholders e adaptar a sua conversa, a sua narrativa para cada um deles, para que você não perca essa consistência da proposta de valor que você está apresentando. Então, se você tentar transferir a mesma coisa para todos, a comunicação vai ser diferente. Muitas vezes você não vai conseguir entregar aquilo que eles estão esperando. Então, é normal numa venda B2B, você ter ali várias personas e você entendendo o que cada uma espera desse projeto que você está entregando,
você consegue alinhar muito mais a expectativa com a realidade ali do que você vai entregar. É isso aí, disse tudo, né? Porque assim, eu vejo que cada pessoa tem ali a sua forma de entender, a sua forma de trabalhar, se é uma pessoa mais técnica. Você tem que usar ali termos mais técnicos, se é uma pessoa de gestão, como você falou, cada um tem que se ajustar. E existem vários treinamentos para isso, né, Kátia? Vocês têm algum treinamento para essa percepção específica das pessoas, a comunicação ativa, ou indica alguém? Não, esse treinamento, ele é aplicado pela empresa, né, pela Ah, que VIP bacana. hoje, e existem alguns treinamentos. Então, você Uhum, tem o treinamento mais técnico, que sim. envolve ali o funcionamento da solução, né, como que os usuários vão fazer uso da ferramenta. Uhum, Você tem ah, o treinamento mais aplicado aos gestores, que vão analisar relatórios, como que eles vão enxergar isso dentro da solução da VIP. E nós também temos uma trilha de treinamentos que é entregue para os nossos clientes, porque a gente sabe que tecnologia por si só, ela não faz nada, ela precisa da isso. interação humana, ela precisa ser alimentada. Então, de acordo com a necessidade de cada empresa, nós oferecemos um treinamento que ele pode ser direcionado ao atendimento, a Uhum, boas práticas, né? Porque não adianta você ter uma mega estrutura de comunicação com o cliente se a pessoa que está conversando com o seu cliente não souber apresentar corretamente o trabalho da empresa, se ela tiver vícios de linguagem, então, um comportamento ali que não seja tão adequado na hora de conversar com esse cliente por uma mensagem. A gente vive abreviando, né, os textos sim. que a gente envia. Então, esse tipo de comportamento não pode acontecer com o teu cliente. Então, a VIP, ela oferece, além do treinamento técnico de uso da ferramenta, ela também entra um pouquinho mais além, que são os treinamentos voltados às pessoas que vão fazer uso dessas ferramentas, seja para atendimento, suporte, vendas consultivas, como se comportar ali, como Uhum, conversar com esse cliente, fazer os follow-ups sem ser o famoso chato, sem ser tão insistente, né? Como que a gente cria essa conexão e para a gestão, quais são os indicadores? Porque às vezes você entrega uma plataforma, uma solução com uma série de indicadores de performance, mas a empresa não entende exatamente ali o que ela precisa enxergar, né? Qual é o isso. início, principalmente se ela está iniciando um processo de gestão, qual que é o início? Né, eu começo a olhar para onde. Então, a gente também aplica esse treinamento voltado aos principais indicadores de performance e como que ele analisa esses dados dentro da operação dele, dentro da estrutura dele, para começar a entender outras necessidades de ajustes, de mudanças e tudo mais. Não, bacana. Eu gosto de perguntar porque treinamento é sempre bom, né? A gente indica muitas coisas aqui pro pessoal. Então, no final, até se eu esquecer, mas não vou esquecer, não. Você me fala aí para deixar o contato para a turma, para o pessoal poder entrar em contato com vocês, tá? Pode deixar. Fantástico. E assim, ó, vamos lá. Nós falamos aqui da conversa, né, da comunicação ativa, da comunicação ali, para você poder escutar mais o cliente, né? E o seguinte, nós temos ali uma prática conhecida que é o storytelling, que é você contar uma história poderosa, né? É uma técnica muito poderosa, para falar a verdade. Como contar uma história convincente, que vai além das características do produto e demonstre valor real da solução para o negócio do cliente? Legal. Realmente, storytelling, histórias conectam, né? Isso. Então, às vezes você conhece um profissional pelo ali no momento, às vezes um momento de mais visibilidade, né? Tá mais famoso, e aí você vai para a história desse profissional e você entende um pouco o que ele passou, como as coisas aconteceram e até a sua visão em relação Uhum. àquela pessoa acaba ou aumentando ou modificando, porque você, num primeiro momento, enxerga ali o profissional de sucesso e depois você conhece a história.
Então, Sim. histórias conectam, sempre conectam. E quando você usa um storytelling em vendas B2B, você não só conta uma história de sucesso, mas você também mostra o que pode acontecer quando uma empresa ela não investe numa solução ali no momento certo. Então, por exemplo, eu já tive casos de empresas, uma clínica que tinha ali mais ou menos uns 30% de taxa de consultas de pessoas que não apareciam nas consultas e de um alto índice de reclamações de atendimento. Então, Uhum. ele sabia que isso gerava prejuízo, mas ele postergava essa decisão. Tipo, eu sei que é um problema, mas não está doendo tanto. E quando você mostra ali numa linha do tempo, em um ano, o quanto isso pode representar de prejuízo, a gente está falando de mais de 3 mil consultas perdidas. Então, são centenas de milhares de reais de receita que essa empresa deixa de receber em um ano. E quando finalmente a empresa adotou uma solução, né, a nossa ferramenta, para fazer essa monitoria, esse acompanhamento e esse pós, ela reduziu drasticamente essas faltas. Então, ela não só teve em um ano uma melhora, né, em poucos meses ela já teve um índice de satisfação maior, que era metrificado, uma quantidade maior de consultas realizadas. Agora você mostra para ela, se ela tivesse feito isso há meses, há um ano atrás, o quanto ela teria economizado. Então, essa narrativa ela mostra claramente o custo da falta de ação. Então, num storytelling, muitas vezes a gente tem que apresentar não só o que o cliente vai ganhar, mas também ele muitas vezes vai Que ele vai enxergar perder, o né? que ele já está perdendo. Tem uma Você já máxima, está. tem uma máxima do empreendedorismo que o pessoal fala, né? Que daqui a 5 anos você vai ter desejado começar hoje, então toma a sua decisão, É verdade. né? Isso aí é uma coisa que eu escutei muito. E eu sou assim, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou lá, põe em prática, com o que eu tenho na mão, Sim. entendeu? É basicamente isso. Excelente. Então, assim, storytelling, eu dei uma estudada há um tempo atrás com storytelling, e ele ajuda muito em qualquer tipo de venda, tá? Porque você faz a pessoa, né, o seu, vamos dizer assim, as palavras do marketing, né, o seu avatar, o seu lead, independente do que você chama, Uhum. perceber que aquilo é para ele e se identificar com aquela história. É Sim. lógico que para você fazer um storytelling, você tem que fazer aqueles passos anteriores que a Kátia falou aqui. Você tem que escutar o seu cliente. Ah, vai, mas eu vou conversar com meus clientes, mas eu não conheço eles ainda. Ok? Mas, mas você tem como buscar o perfil, né, do que você procura, né? Perfil de Sim. pessoas do financeiro e tudo mais. Você consegue É ter o uma famoso prévia. ICP. É isso. Você vai uma prévia, não é uma coisa real. Real é só quando você começar a conversar com seus clientes, que você vai saber e vai ajustando bonitinho ali, né? Uhum. Então, assim, fica a dica para vocês aí, storytelling, aprendam, tem muito livro bacana, muita coisa interessante. E o treinamento, com certeza, da Kátia aí deve abordar algum tema disso, né, Kátia? Ah, com certeza. A gente tem que aprender. Primeiro a gente olha para a nossa carteira, olha para o que nós já temos em casa, entendemos por que que essa pessoa tem uma coisa, Wagner, tem uma, um item básico que todas as empresas precisam fazer, escuta o seu cliente. Quando a gente fala de escuta ativa, não está só relacionado ao momento da venda, mas quando essa empresa passa a ser seu cliente, faz uma entrevista com ele, pega ali os seus 10 maiores clientes, por que que você me contratou? Né? Por que que você está comigo até agora? Para você saber aonde você é bom, aonde o cliente enxerga valor em você, o quanto você entrega é importante para ele, e com base nisso você consegue fazer esse desenho do seu cliente ideal para que as suas ações de marketing, o seu storytelling comece a falar exatamente com aquele cliente que é o perfil desse que você já tem aí na sua empresa, já tem dentro de casa. Então, uma coisa acaba levando a outra. Não, isso aí, fantástico. Ô, gente, se alguém tiver perguntas, tá? Podem colocar no chat que a gente responde aqui para vocês, tá?
Aí é o seguinte, tá, Kátia? A gente entra numa situação onde nós estamos vivendo um momento onde grande parte das pessoas estão no online, ok? Estão no digital. Desde a pandemia, o número de pessoas aí subiu, né? Subiu o número de pessoas que hoje preferem fazer tudo de forma online, de forma remota. E assim, qual é o equilíbrio ideal da comunicação online, né? E-mail, videochamadas e Uhum. offline, para construir confiança e fechar negócios complexos? Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, de quando você tem negócios que têm um alto valor financeiro envolvido, a venda não é simplesmente ir lá pegar e vender. Existe um processo de conexão, um processo que tem que ser feito, né? Sim. Qual que é essa regra? Existe um equilíbrio entre estar online e estar presencial? Aqui na VIP, Wagner, nós temos essa questão da mescla entre o online e o offline pensado de forma muito estratégica, porque a, não é só uma questão de você fazer uso das ferramentas, mas você conseguir entender o momento certo de usar cada canal. Então, aqui na VIP, nós fazemos muito contato de forma digital, reuniões por vídeo, propostas por e-mail, mensagens no WhatsApp, porque isso é uma realidade hoje, faz parte do nosso dia a dia e com certeza isso acelera o processo, né? Porque você não tem o custo de deslocamento, você não tem o tempo de deslocamento, então te permite falar ali com várias pessoas em diferentes locais, num curto espaço de tempo. Então a gente faz 5, 6 reuniões, o que se fosse fazer presencialmente não passaria de repente de 2 ou 3, dependendo do deslocamento e do trânsito, né? Mas em negócios estratégicos, em negócios pontuais, em tickets mais altos, a gente não abre mão do presencial. Porque o digital, ele vai ser ótimo para você iniciar um relacionamento. O início desse relacionamento, ele pode ser no digital, no virtual, e até evoluir algumas etapas ali do funil, fazer uma reunião de alinhamento, uma reunião de apresentação de proposta, mas o encontro físico, a VIP, nós acreditamos que ele ainda é insubstituível para poder gerar confiança, sabe? Para você perceber aquela linguagem corporal, até para você discutir alguns pontos mais delicados de uma negociação que você esteja fazendo. Então, eu costumo dizer que assim, o digital ele abre portas, mas é o presencial que fecha negócios complexos, que fecha aí vendas consultivas. Então, eu acredito que esse equilíbrio é o que garante a velocidade sem perder a profundidade, porque é possível você gerar conexões por virtual, da forma como nós estamos fazendo agora, por exemplo, mas ele vai chegar até um determinado nível de profundidade, e às vezes isso pode continuar sendo muito superficial para gerar essa confiança para fechar um negócio. Então, saber em que momento usar cada canal é extremamente estratégico para as empresas e não hesite em ir para o presencial, porque grandes negócios acontecem ali no aperto de mão presencialmente, viu? É isso aí. O vamos ver real ali de contrato e tudo mais, pode até acontecer virtual, ainda mais hoje com assinatura eletrônica, mas o fechamento em si de acordos, o presencial, ele impacta muito, né? Ele dá um Sim, apoio significativo. exato. E aí é importante também a empresa fazer uma análise em que momento, o que para ela é considerado um negócio estratégico, porque como nós temos esses custos que estão envolvidos no deslocamento, no tempo, então é interessante você enxergar dentro do seu ticket médio a partir de que momento vale a pena você levantar da cadeira e ir lá tomar aquele café presencial. Boa, excelente, Kátia. Bacana. Então, ó, a gente avalia aí a realidade de cada um de vocês, tá?
Aí é o seguinte, aí nós falamos aqui de vários pontos da venda, né, B2B, e a empatia, para mim, é um pilar fundamental da comunicação, tá? Não só para vendas, no contexto geral. Se você quer. Na verdade, tudo é venda, né, gente? Se Sim. você está conversando com alguém, conversando com esposa, com filho, você sempre está negociando algo, tudo é venda. Então, tudo vai ter ali a mesma forma. Então, assim, como que um vendedor B2B, ele pode demonstrar empatia genuína, especialmente ao lidar com clientes que enfrentam desafios complexos ou incertezas? Ah, essa. Você sabe que a junção de escuta ativa com a empatia, na minha opinião, é uma das fórmulas de sucesso. Porque cada cliente que vem para você, que vem procurar a sua empresa, né, que é o caso, por exemplo, dos clientes da VIP, cada um tem o seu momento, tem o seu desafio. Em muitos casos, a empresa está enfrentando ali um momento de instabilidade, de incerteza, de pressão, muitas vezes por resultados que eles precisam alcançar, e que o que eles menos querem é aquele vendedor que empurra, né? O produto, o serviço, não, isso resolve, e você não está preocupado com o que a empresa está precisando. Então, o que os clientes realmente valorizam é um parceiro, não um fornecedor. Porque um parceiro, ele vai compreender esse seu contexto. Se lá na escutativa você fez o seu trabalho direitinho, entendendo ali todos os pontos que podem fazer parte dessa dor que esse cliente está te apresentando, quando você entende esse contexto e faz as perguntas corretas, as perguntas estratégicas para entender essa dor na sua totalidade, você consegue mostrar caminhos mais concretos para essa empresa resolver o problema. Então, na VIP, por exemplo, a gente aplica isso diariamente. Então, antes de apresentar qualquer solução, a gente investiga a situação da empresa. A gente conversa, quando possível, com diversos stakeholders, porque ali você consegue enxergar a visão de cada um. E até quando você for montar a sua narrativa para apresentar um projeto, eles vão se identificar muito mais com a solução, porque eles enxergam que você vai entregar o resultado que eles estão buscando, por mais que eles estejam em departamentos, em áreas diferentes, buscando resultados diferentes. Então, isso para eles fica muito mais mensurável, mais palpável. Então, essa empatia que você aplica na prática, ela não só constrói confiança, ela vai reduzir as objeções e esse relacionamento com esse cliente, ele vai se tornar muito mais sustentável. Você vai enxergar essa parceria com esse cliente num prazo maior. A gente costuma falar que é o famoso LTV. Todo mundo quer um cliente que fique bastante tempo conosco. Então, uma das coisas que vai fazer esse cliente ficar bastante tempo com você é você enxergar ele dentro das necessidades que ele tem com total empatia, não apenas enxergando aquela venda pontual que você pode fazer para simplesmente bater a meta Bater daquele a mês. meta. É isso aí, você comentou uma coisa aí que são as objeções. E a comunicação eficaz, ela também envolve gerenciar objeções. Uhum. Cada pessoa, quando vai lhe dar uma resposta, nem sempre ela está apta a fechar. A gente precisa matar as objeções dela. Saber mostrar que a objeção dela está equivocada, por exemplo, né? Então, assim, qual que é a sua abordagem para transformar uma objeção em uma oportunidade de aprofundar a conversa, demonstrar a relevância da solução? Legal, Wagner. Você sabe que eu acredito que não seja só na VIP, né? Mas eu vou colocar a VIP como exemplo. Mas uma das objeções que a gente sempre se depara é a questão de preço, né? O cliente já vem questionando o seu preço e querendo saber se tem como reduzir, enfim. E eu enxergo que essa questão do cliente, quando vem com essa objeção do preço, eu não enxergo tanto como uma barreira ou até mesmo, né, como um convite para ele ficar barganhando. Eu vejo isso como um sinal de interesse. Porque se ele está avaliando a sua solução como alternativa para o que ele precisa, ah,
ela provavelmente vai valer a pena para ele. Por isso que ele está falando de preço com você. Então, na VIP, a gente costuma usar essa objeção, que é uma das que a gente mais se depara em relação ao preço, como uma oportunidade de poder trazer a clareza para o cliente sobre o real valor que você está entregando para ele. Então, a gente mostra que a nossa solução, ela não só vai gerar redução de custos, aumento de produtividade, mobilidade, eficiência operacional. Então, não é sobre o gastar menos, né? O valor da sua proposta com desconto. É sobre investir certo para ter este retorno real. Uma coisa acaba vinculando a outra. Quando o cliente percebe que a sua solução resolve uma dor que ele precisa, que ele vai resolver um problema, que ele vai ter o resultado que ele alcança, o valor, e às vezes em alguns casos o cliente pede, é aquele desconto de 2%, é aquele desconto de R$ 10, é alguma coisa assim, mas ele enxerga valor, ele acredita que o que você vai entregar vai resolver o problema dele. Então, o nosso foco não é reduzir preço, né? E acho que toda empresa não deveria ficar fazendo aquela barganha de preço, começa num valor alto. Eu não acho isso legal. Eu prefiro trabalhar na ampliação de percepção de valor, porque se você já pode entregar um valor reduzido, por que você vai aumentar ele e às vezes você nem tem a oportunidade de fazer essa negociação, esse leilão? Muitas vezes, né, Kátia, complementando, você já perde a venda só de ter esse pensamento. Sim. Por quê? Se a pessoa já tem o valor seu inicial e tem um valor inicial de um outro que está abaixo, às vezes ele nem se dá o direito de ir lá consultar você, porque ele já encontrou um valor que cabe no bolso dele. Isso, exatamente. Então, é claro que você pode fazer algumas negociações, trabalhar um parcelamento, né? Existem casos e casos, né? Não estou dizendo que a VIP nunca fornece descontos, não é isso. O que ela não fica fazendo é esse leilão. Então, por exemplo, numa negociação, o cliente questiona sobre valor. Tá bom, Wagner, ok. Então, você está me dizendo, qual que é o budget que você tem? O que você tem disponível para esse projeto? Eu tenho tanto. Ok, então, se eu chegar nesse tanto, esse é o único impedimento que nós temos para fechar essa negociação? De repente, vale a pena, sei lá, brigar com o seu gestor e falar, cara, vale a pena, porque o projeto em si pode ser interessante. Mas o ideal é que você amplie a sua percepção de valor para o cliente. Mostrar para ele que você está ajudando ele numa necessidade que ele precisa resolver e que muitas vezes o valor que você está cobrando é infinitamente menor ao custo dele se ele não resolver esse problema. Então, o ponto principal, eu acredito que é bater nessa tecla. Mas algumas negociações, é claro que vez ou outra pode acontecer e tá tudo bem. É isso aí, disse tudo. Achei fantástica essa colocação. E vamos, até para dar tempo da gente finalizar, agora vamos passar um pouquinho para... A venda já foi realizada, você explicou super bem, as pessoas já estão sabendo ali ter uma comunicação ativa, ter uma escuta ativa, fazer um storytelling, né? Fechar uma venda, quebrar as objeções quando possível. Então assim, como que a comunicação agora no pós-venda pode fortalecer o relacionamento com o cliente, né? E transformar em um promotor da sua marca, além de ser uma simples pessoa satisfeita? E você sabe que muitas empresas acabam pecando nisso porque elas encerram o funil ali. E, na verdade, o desenho do funil, quando chegou na venda, você abre ele de novo, né? Porque é um outro relacionamento, é uma nova tratativa com esse cliente, que vai ser com base na lealdade, que vai ser com base na entrega. Então, na VIP, a gente acredita que vender é o começo. Por isso que a gente mantém essa comunicação sempre muito próxima, contínua, consultiva, após a implantação, principalmente se tratando de vendas B2B, o cliente não compra o produto, vira as costas e vai embora. Você precisa fazer esse acompanhamento, é importante que você faça, enxergando qual é o resultado que ele esperava, se ele realmente está alcançando isso, né?
antecipando algumas possibilidades de melhoria, oferecendo treinamentos, para que esse cliente possa extrair o máximo dessa sua solução, porque, como eu te falei, a tecnologia por si só, ela não vai resolver. Ela precisa realmente da interação das pessoas que estão trabalhando ali diariamente com ela. Então, esse acompanhamento para o cliente, muitas vezes, é fundamental para esse relacionamento, porque o cliente, ele sente que ele não está sozinho. Durante todo o processo de negociação e venda, o poder estava com o cliente. Então, eu sempre falo para minha equipe que a venda, para nós, é sensacional. Toca o sino, faz aquele barulho, mas para o cliente não é uma sensação boa. Porque antes ele tinha o poder, você estava negociando com ele. Quando ele entregou para você, confiando que você vai fornecer aquilo que ele espera, ele não tem mais esse poder. Aí ele fica, ai meu Deus, será que o Wagner vai entregar o que foi contratado? Será que eu vou ter problema? Será que a Kátia vai conseguir fazer exatamente como a gente conversou? E aí, quando existe uma equipe que acolhe esse cliente, falando, oi, tudo bem, estou aqui com o seu projeto, vamos conversar sobre ele, vamos fazer assim, assim, assado, é isso mesmo, blá, blá. Depois de implantado, deu tudo certo, está funcionando, está precisando de alguma coisa. Aí o cliente faz, ufa, tem alguém olhando para mim. Então, é isso que vai fazer esse cliente satisfeito ser um advogado da sua marca. Alguém que recomenda os seus serviços porque ele viveu na prática o valor que foi entregue para ele. Tanto que indicações de clientes na VIP hoje está posicionado como um dos top 5 dos nossos canais de aquisição de clientes novos, né, que gera mais retorno. Então, você fazendo um bom trabalho, montando uma estrutura de acompanhamento e de contato constante com esse cliente, você pode ter certeza que isso é uma nova fonte de aquisição de novos clientes, principalmente se você conseguir montar ali um programa de indicação. Então, é muito comum você ter clientes que você consegue gerar novas negociações, aumentar o tamanho do projeto no decorrer do tempo por conta desse acompanhamento. Você se torna realmente um parceiro dele. É isso aí. Eu tenho essa visão também, porque eu acho que muitos produtos ali têm um valor muito alto e não é normal as pessoas comprarem todos os dias. A gente sabe disso. Porém, entra isso que você falou aqui agora. Se você fizer um atendimento, se você fizer uma venda, for realmente parceiro, falando a verdade com propriedade, você acaba fazendo com que aquela pessoa se sinta confortável com relação a você e vai te indicar para outros. Eu tenho alguns casos porque a pessoa compra porque está precisando aquele item, mas eu não tenho o prazer de virar e falar assim, nossa, tem um rapaz que eu comprei que vale a pena você conversar com ele. Né? Então, assim, esse relacionamento ele tem que ser contínuo, porque um cliente satisfeito, né, ele pode trazer aí muitos benefícios para a gente, para a organização como um todo. Né? Com certeza. E assim, a comunicação interna entre as equipes de marketing e venda, né, uma coisa importante, é fundamental para o sucesso do B2B, como também outros itens. Mas mais especificamente do B2B, quais estratégias você recomenda para garantir um alinhamento total entre as áreas internamente da organização? Essa parte, Wagner, de trabalhar junto, né, de forma integrada, marketing e vendas, muitas vezes é o segredo da geração de leads, é o segredo de atração de mais clientes para dentro da empresa. Então, o marketing, ele não só tem que gerar leads qualificados, que faz parte ali da atividade, mas também compartilhar informações sobre o comportamento e a necessidade desse cliente. Então, uma vez que você consegue tratar com o comercial, enxergando como foi feito as abordagens, qual é o tipo de linguagem que está sendo aplicada, e entender que isso pode ser transformado para amplificar a voz dessa empresa no mercado, é sensacional. Então, nós definimos aqui, por exemplo, na VIP, reuniões constantes semanalmente, né, entre vendas e marketing para análise de leads,
análise de status, de evolução, de qualificação desse lead, para que o resultado seja cada vez mais eficiente. Então, quanto mais eficiência você gerar entre essas duas, quanto maior conexão, maior eficiência e menor o retrabalho. Então, as suas taxas de conversão tendem a aumentar, porque o time de vendas, ele vai saber exatamente o que falar, como apresentar essa proposta de valor que foi a isca utilizada pelo marketing para atrair esse lead para frente desse vendedor. Então, o alinhamento interno entre marketing e vendas, ele é tão importante quanto a comunicação efetiva ali com o cliente na ponta. E os leads bem qualificados, com esse discurso consistente, com certeza a conversão vai ser maior, mais rápida, e você vai conseguir enxergar cada vez mais a previsibilidade, que é um outro ponto também importante. Quando você une essas duas áreas, você enxerga previsibilidade. Bacana. Nada pior do que quando você liga para a empresa falando, olha, eu estou interessado nesse item, assim, assado, e eu vi que está no valor de tanto. Como assim no valor de tanto? Aí ela fala assim, só um minutinho, fulano. Aí fica sabendo que o marketing disparou uma campanha na manhã daquele dia para os clientes dela. Então, assim, quem nunca Ninguém passou está por sabendo. isso? Ninguém está sabendo. Então, esse alinhamento é assim, gente, é o básico do básico do básico do básico. O marketing tem que estar alinhado com vendas. Não adianta o marketing fazer ali uma campanha para os seus clientes, né, para as empresas, de uma promoção do lote de um produto XYZ, independentemente do produto que seja. E o pessoal de vendas ali não está sabendo disso. E às vezes ir para atender seus clientes sem essa carta na mão. Isso. Porque vai passar vergonha. Começa por aí. Né? Não está preparado, né, para receber esse pessoal. O nosso tema, Kátia, ele é bem amplo. Acho que cada item desse que eu trouxe, a gente poderia gastar ali mais ou menos uma live para falar deles, porque cada item desse é uma coisa relevante que tem que ser aprendida. Aqui a ideia da nossa live é gerar insight para as pessoas. É que as pessoas possam ali realmente pensar fora do seu universo, pensar fora da caixa, para que elas tenham ali ou algumas oportunidades, ou mesmo, olha, eu vou fazer um curso, gostei disso. Vou fazer um curso, já tem aí a VIP, tá, gente? Eu vou vai passar o contato para vocês daqui a pouquinho. Então, assim, qual o seu conselho, tá, para um profissional de venda B2B para melhorar a sua comunicação? Olha, Wagner, um conselho que eu colocaria para um profissional: ouça mais do que fala. Porque a gente tem essa tentação, essa necessidade de querer apresentar o produto, de mostrar recursos, de convencer o cliente de que o que você tem é bom. Mas em vendas B2B, em vendas complexas, né, em vendas mais consultivas, o que gera confiança não é o discurso, é a capacidade de você ouvir atentamente, fazer as perguntas certas e traduzir essas dores do cliente em soluções que realmente vão fazer sentido para ele. Então, quando você domina essa escuta ativa, a comunicação ela flui, porque cada palavra que você usa, ela vem com um contexto, com uma relevância, com uma conexão. Então, em resumo, quem ouve melhor, comunica melhor e vende mais. Excelente, viu, Kátia? Muito bom conversar com você aqui. Com certeza vamos marcar outra data, porque o tema pode evoluir muito ainda. E eu queria deixar aberto aqui agora, Kátia, para você falar, né? Você falou da VIP pra gente, eu te perguntei do treinamento. Como que o pessoal encontra vocês? Qual o canal? Como que o pessoal encontra a VIP e a Kátia Alves? Ah, sim, eu estou lá no LinkedIn como Kátia Alves Oficial. Temos também, né, a company page da VIP Solutions, tá? @VIPSolutionsBR. Também em todas as redes sociais, tanto o Instagram, Facebook, TikTok, mas não tem dancinha, tem informação, então Isso é importante. né, vocês encontram, mas nada contra uma dancinha, tá tudo certo, né?
Nós estamos nas redes e temos também o nosso canal no YouTube, onde a gente fala com várias empresas, mostrando sobre o impacto da voz. Então é só você procurar como @vipsolutionsbr, o nosso site vipsolutions.com.br. E se alguém quiser falar, porque o nosso negócio é a voz, 0800 580 2001. Fazemos o atendimento aí em todo o território nacional, como operadora de telefonia VoIP e com uma solução própria de comunicação para atender a todos os perfis de empresas. Maravilha, Kátia. Excelente. Então, gente, fica a dica aí, hein? Se conecte com a Kátia, com a VIP, e pode ter certeza aí que suas vendas aí vão dar uma melhorada, vão melhorar. Kátia, gratidão. Um abraço a todo o time da VIP, tá? E com certeza entraremos vamos conversar mais um pouquinho para trazer mais temas relevantes para a turma, tá? Eu que agradeço a oportunidade de poder explorar, a passar um pouco do que nós fazemos, e se a gente puder contribuir com alguém, independente de ser negócio ou não, a gente está aqui à disposição. Que maravilha, Kátia. Gratidão, sucesso e até a próxima, viu? Um abraço, tchau, tchau. Até mais.